Olá, seja muito bem-vindo. Nesta edição, você vai ficar por dentro dos principais destaques do mundo da última semana. Em um de seus primeiros atos do segundo mandato como presidente, Donald Trump concedeu perdão presidencial para 1.500 acusados pelo ataque ao Capitólio. O principal suspeito de ser um dos organizadores do ataque deixou a prisão horas depois da medida. O ex-líder da milícia Oath Keepers, Stuart Rhodes, é um dos organizadores do ataque há 4 anos ao Capitólio. Ele foi liberto depois que o presidente Trump emitiu um amplo perdão para 1.500 réus. Rhodes, com sentença de 18 anos, saiu da prisão federal em Cumberland. Apesar de não ter entrado no Capitólio no dia do ataque, ele foi considerado culpado de conspirar para usar a força contra o Congresso para impedir a certificação da eleição. O perdão de Trump foi apenas uma das várias ordens executivas que ele assinou após a cerimônia de posse nos Estados Unidos. Durante um discurso, Trump chamou os acusados presos pelo ataque ao Capitólio de reféns e disse que iria libertá-los por meio do perdão presidencial. Na concepção do presidente americano, os invasores não teriam feito nada de errado. A OMS lamentou a decisão do novo presidente dos Estados Unidos de retirar o apoio do país à organização. A União Europeia se mostrou preocupada com a medida e a China prometeu apoiar a entidade mundial da saúde. A Organização Mundial da Saúde lamentou a decisão de retirada dos Estados Unidos, anunciada na véspera pelo presidente Donald Trump. É como se esperássemos que os Estados Unidos reconsiderassem. Realmente esperamos que haja um diálogo construtivo para o benefício de todos, para os americanos, mas também para as pessoas ao redor do mundo. No primeiro dia de seu segundo mandato como presidente, Trump ordenou que as agências federais pausassem futuras transferências de fundos, apoio ou recursos do governo dos Estados Unidos para a OMS. O líder republicano já havia ameaçado em seu primeiro mandato retirar o país, acusando a agência da ONU de ser influenciada pela China nos estágios iniciais da pandemia de Covid-19. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês afirmou que o país vai continuar apoiando a OMS no cumprimento de suas responsabilidades. A União Europeia também expressou preocupação com a decisão de Trump e alertou que, se quisermos ser resilientes às ameaças globais à saúde, precisamos ter uma cooperação global nessa área. Os Estados Unidos são os maiores doadores da OMS e fornecem recursos vitais que sustentam muitas das operações da agência. Outra medida polêmica é que o presidente americano Donald Trump tirou os Estados Unidos pela segunda vez do Acordo Climático de Paris. A medida foi anunciada no dia da posse. O presidente americano Donald Trump assinou uma ordem executiva para tirar, pela segunda vez, os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris. Um ato desafiador para os esforços globais para enfrentar o aquecimento global, enquanto eventos climáticos extremos se espalham pelo mundo. Trump também assinou uma carta formal dirigida à ONU, notificando a organização sobre a decisão do país de deixar o acordo histórico de 2015, que busca reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que impulsionam as mudanças climáticas. A saída do acordo levaria 1 ano após a apresentação de uma notificação formal às Nações Unidas, que patrocinam as negociações globais sobre o clima. Mesmo antes de sua saída formal, essa decisão representa um duro golpe para a cooperação internacional destinada a reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Críticos alertam que a medida poderia incentivar outros grandes emissores como China e Índia a reduzirem seus próprios compromissos. O republicano também declarou que sua administração vai anunciar uma emergência energética nacional para ampliar significativamente a exploração de petróleo. O Congresso americano aprovou uma lei que exige a detenção de imigrantes em situação irregular, acusados de certos crimes. O Congresso dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira uma lei que exige a detenção de imigrantes em situação irregular, acusados de certos crimes. A medida foi adotada pela Câmara dos Representantes, de maioria republicana, com 263 votos a favor e 156 contra. Cerca de 40 legisladores democratas apoiaram a iniciativa.
Se prevê que o presidente Donald Trump promulgue a lei imediatamente, tornando-a a primeira legislação sancionada em seu segundo mandato. De acordo com a lei, as autoridades poderão deter qualquer migrante que tenha cometido roubo, furto, roubo em lojas, agressão a um agente da lei ou qualquer crime que resulte em morte ou ferimentos corporais graves a outra pessoa. A lei Laken Riley leva o nome de uma estudante de 22 anos, assassinada por José Ibarra, um venezuelano de 26 anos em situação irregular que era procurado por roubo em lojas. Ibarra foi condenado à prisão perpétua. Procuradores gerais de 23 estados governados por democratas entraram com ações contra uma decisão tomada pelo presidente Donald Trump. Querem derrubar a medida que tira a cidadania de filhos de imigrantes que nascem nos Estados Unidos. A cidadania por direito de nascença está prevista na 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que afirma que todas as pessoas nascidas no país são cidadãos dos Estados Unidos. Embora o presidente americano Donald Trump tenha prometido acabar com a prática, as tentativas enfrentariam obstáculos legais significativos. O presidente Donald Trump declarou que seu governo não trataria mais os filhos nascidos nos Estados Unidos, de pessoas que entraram ilegalmente no país, como cidadãos, sinalizando intenção de ignorar a garantia constitucional de cidadania por nascimento. A cada ano, milhares de mulheres grávidas de outros países entram nos Estados Unidos com visto válido, dão à luz filhos que automaticamente ganham a cidadania americana e depois levam os bebês de volta para casa ou para um terceiro país. A prática, às vezes chamada de turismo de nascimento, é legal desde que a mãe obtenha seu visto de forma regular e cumpra seus termos. A entidade, ativista American Civil Liberties Union e outros grupos processaram imediatamente o governo por causa da ordem executiva. A maioria dos estudiosos de direito concorda que o presidente Trump não podemos acabar com a cidadania por direito de nascença com uma ordem executiva. Isso poderia levar a uma longa batalha judicial que acabaria na Suprema Corte dos Estados Unidos. De acordo com um estudo, cerca de 250 mil bebês nasceram de pais imigrantes não autorizados nos Estados Unidos em 2016. Em 2022, o último ano em que os dados estão disponíveis, há 1.200.000 cidadãos americanos nascidos de pais imigrantes não autorizados. Mais de 30 países praticam o jus soli automático, que é uma expressão latina que significa direito de solo e indica um princípio pelo qual uma nacionalidade podemos ser atribuída a um indivíduo de acordo com seu lugar de nascimento sem restrições. Em uma entrevista para a rede Sustentabilidade NBC, Trump disse que achava que os filhos de imigrantes não autorizados deveriam ser deportados, junto com seus pais mesmo que tivessem nascido-nos no país. E ainda afirmou: "Não quero separar famílias. A única maneira de não separar a família é mantê-los juntos e mandá-los todos de volta." Uma emenda constitucional poderia acabar com a cidadania por direito de nascença, mas isso exigiria uma votação de 2/3 na Câmara dos Representantes e no Senado, e a aprovação de 3/4 dos estados dos Estados Unidos. A ordem do presidente Donald Trump, que começa a valer em 30 dias, direciona as agências federais a não emitirem documentos de cidadania para tais crianças. Com essa medida, significa que a cidadania não seria estendida a uma criança cujos pais não estão autorizados a estar nos Estados Unidos no momento do nascimento. Bom, de fato, foi o assunto da semana e no dia em que tomou posse para o segundo mandato, Donald Trump disse que o país não precisa do Brasil e de outros países da América Latina. O presidente americano Donald Trump disse na segunda-feira no Salão Oval da Casa Branca que os Estados Unidos não precisam do Brasil. A resposta foi dada a uma jornalista que questionou o presidente recém-empossado sobre a relação com a América Latina e o Brasil. Ótima, deve ser ótima. Eles precisam de nós muito mais do que precisamos deles. Nós não precisamos, eles precisam de nós. Todo mundo precisa de nós. Horas antes, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestou o desejo de que o colega que voltou à Casa Branca contribua para um mundo mais justo e pacífico e de que os Estados Unidos continuem sendo um parceiro histórico do Brasil. Trump tem um aliado no ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem considera um amigo. Impedido pelo Supremo Tribunal Federal de viajar a Washington para a posse do republicano,
Bolsonaro disse no sábado que espera que o presidente americano o ajude a reverter sua inabilitação política. O ex-presidente está impedido de disputar eleições até 2030 por ter criticado, sem apresentar provas, o sistema eleitoral brasileiro nas eleições de 2022, quando foi derrotado por Lula. Bolsonaro disse que se considera um preso político, apesar de não usar tornozeleira eletrônica. E o Canal do Panamá não foi uma concessão ou um presente dos Estados Unidos. Essa afirmação foi feita pelo presidente panamenho José Raul Mulino no Fórum de Davos, depois que o presidente americano Donald Trump ameaçou retomar o controle da via interoceânica. O presidente panamenho José Raul Mulino rejeitou as alegações do colega americano Donald Trump, que ameaçou retomar o controle da via interoceânica. O Canal do Panamá não foi uma concessão ou um presente dos Estados Unidos. Em um painel de discussão no Fórum Econômico Mundial em Davos, Mulino pediu cooperação com Washington em outras questões, principalmente segurança. Dessa, vamos chamar de crise, devem surgir também oportunidades para trabalhar outras questões que nos interessam com os Estados Unidos e que temos trabalhado ao longo do tempo, questões de segurança. Temos um imenso problema migratório na fronteira com a Colômbia, que resume as migrações da Colômbia, Venezuela, Equador e países tão distantes quanto o Nepal, por exemplo. And Panama's promise to us has been broken. Em seu discurso de posse, Trump reiterou a intenção de assumir o controle do canal, acusando a China de operar a hidrovia. O gigante asiático insistiu que não participa da gestão e operação do canal e nunca interferiu nos assuntos da via. Os Estados Unidos e a China são os dois maiores usuários do Canal do Panamá, que foi construído pelos Estados Unidos e inaugurado em 1914. A China bateu o recorde de instalação de fontes de energia renovável no ano passado. O país se mostrou preocupado com a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que busca limitar o aquecimento global. A China, o maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, instalou uma capacidade recorde de energia renovável no ano passado. Segundo os dados oficiais da Administração Nacional de Energia, divulgados, o país adicionou uma capacidade instalada de cerca de 277 gigawatts de energia solar em 2024, acima dos 217 adicionados em 2023. Além disso, expandiu sua capacidade de energia eólica em cerca de 80 megawatts, também mais do que no ano anterior. Isso eleva a capacidade total instalada de energia solar e eólica para 887 e 521 gigawatts, respectivamente. Pequim tem o objetivo de atingir suas emissões máximas de CO2 até 2030 e alcançar a neutralidade de carbono até 2060. A China é o maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, mas também é o país que tem aumentado a capacidade de produção de energia a partir de fontes renováveis mais rapidamente nos últimos anos. O país está instalando mais capacidade de energia solar e eólica do que o resto do mundo combinado. De acordo com a Agência Internacional de Energia, o investimento superou os 50 bilhões de dólares, ou 300 bilhões de reais nessa área de 2021 a 2022. O governo chinês se mostrou preocupado com a saída dos Estados Unidos do Acordo Climático de Paris, anunciada na véspera pelo presidente Donald Trump. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, afirmou que a mudança climática é um desafio comum enfrentado por toda a humanidade e nenhum país pode permanecer insensível ou resolver o problema sozinho. A França ordenou que a Venezuela reduza seu pessoal diplomático em Paris. A medida é uma resposta a uma outra ação semelhante adotada por Caracas. O Ministério das Relações Exteriores da França ordenou que a embaixada venezuelana em Paris reduza sua equipe diplomática. A medida é uma resposta à decisão anterior de Caracas de limitar o número de diplomatas franceses a 3.
O Ministério das Relações Exteriores da França solicitou na segunda-feira à embaixada venezuelana que reduzisse sua equipe diplomática e deu aos agentes afetados um prazo de 5 dias para deixar o país. Na semana passada, a França já havia anunciado que adotaria medidas recíprocas, um dia depois de convocar o encarregado de negócios venezuelano a Paris, sem dar mais detalhes. Caracas decidiu em 14 de janeiro limitar o número de diplomatas da França, Holanda e Itália autorizados a entrar na Venezuela a 3 por país, considerando que seus governos têm uma atitude hostil, acusação que Paris rejeita. A medida foi tomada dias depois de Nicolás Maduro tomar posse para um terceiro mandato consecutivo, após eleições consideradas fraudulentas pela comunidade internacional. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Até mais.